Trombose nos braços. Quem já teve trombose nas pernas? Será que tem mais risco de ter trombose nos braços? Como fazer para se proteger? Quais são os fatores de risco? Será que tem relação? O que causa trombose nas pernas são as mesmas coisas que causam trombose no braço? Como que a gente pode se proteger contra esses problemas? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e aqui você está no melhor canal sobre trombose, má circulação e embolia do Brasil. Se você se interessa por esses temas, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades que acontecem por aqui. E também já deixa aquele like, clica aí no gostei, já deixa aquela curtida. O nosso time selecionou a seguinte pergunta que vocês enviaram para a gente aí nos comentários, que virou tema deste vídeo, e foi o seguinte: doutor, se possível, faça um vídeo falando sobre a trombose no braço por esforço. Já tive trombose na perna e depois de um mês de começar a treinar o braço, na academia apareceu um trombo na braquial. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um trombo. O que é um trombo, um coágulo que se forma dentro das veias do corpo? No nosso corpo, a gente tem sangue que circula por todo o organismo. Nesse sangue, a gente tem várias células. Células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, células brancas que nos protegem contra os invasores, vírus, bactérias, a gente tem plaquetas, hormônios no sangue, proteínas, várias substâncias circulam na nossa corrente sanguínea dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias, dentro das veias. Quando alguma coisa perturba o funcionamento do corpo, ou seja, alguma coisa faz o nosso organismo funcionar errado, funcionar mal, deflagra o processo de trombose. Como assim, Antônio? As células elas se agrupam, elas se aglomeram. O leite, quando ele fica parado muito tempo, ele não forma aquela nata, que é uma coisa mais espessa. Mesma coisa, as células do sangue, quando elas se agrupam, elas se juntam, se aglomeram em uma coisa que a gente chama de trombo, de coágulo. Aquilo interfere, né, atrapalha o sangue a passar por ali e causa a doença que a gente chama de trombose. Então, se passa sangue nas pernas, né, o sangue das pernas pode coagular. Nos braços, se eu machucar o meu braço aqui agora, vai sangrar. Então, pode formar trombo nos meus braços também. Não é verdade? Mesma coisa, no meu pulmão não tem sangue, no meu cérebro, no meu rim, no meu intestino, no corpo todo tem sangue. Então existe trombose no corpo todo. A grande maioria das vezes, as pernas é o local onde a gente tem mais má circulação no corpo. Como assim, Antônio? Por que nas pernas? Você já parou para pensar que o coração ele é uma bomba? Ele bombeia sangue para o corpo todo, só que ele não tem um mecanismo que puxa, que suga esse sangue de volta. Você nunca viu ninguém falando assim, nossa, meu coração está sugando o sangue das pernas muito bem, não é verdade? O coração ele bombeia, ele não traz o sangue de volta. Então, para as nossas pernas, para o sangue que está nos membros inferiores, por exemplo, o sangue que está no meu dedo, no meu pé agora ali, retornar em direção ao coração, meu pé está no chão, meu coração está aqui no peito. Então, para esse sangue retornar, precisa vencer a força da gravidade. Então, mais de 90% da circulação das pernas, nas veias da perna, a gente precisa do músculo da panturrilha em movimento. Por quê? Porque a cada contração e relaxamento desse músculo, ele aperta as veias da perna e melhora o retorno venoso. Então, esse mecanismo é tão importante que a gente fala que o nosso músculo da panturrilha é o nosso segundo coração. Por isso que grande parte da má circulação se desenvolve nas pernas, porque você fica horas no seu trabalho parado sem se movimentar. Quem fica, não é verdade, trabalhando, por exemplo, em casa várias horas na mesma posição, fora que as veias da perna, não é verdade, com o tempo elas vão dilatando e se tornando mais fracas, insuficientes, por exemplo, quem tem varizes. Então várias coisas colaboram para a má circulação nas pernas. Mas e nos braços? Como assim nos braços? Também pode ter trombose? De certa forma, na verdade, quando você está trabalhando, a grande maioria das vezes o trabalho nos membros, né, superiores nos braços, ele é braçal, vamos dizer assim. A gente trabalha com os braços. Você está, né, o seu serviço é em escritório, você mexe os braços, professor escreve no quadro, você trabalha, sei lá, vendendo roupa, você vai mostrar a roupa para os clientes, ou seja, os membros superiores, na grande maioria das vezes, eles sempre estão em movimento. Igual eu aqui estou falando, estou gesticulando, mas as minhas pernas estão paradas por um bom tempo, a não ser que eu voluntariamente mexa.
Então as pernas, além delas estarem mais embaixo no corpo, recebendo grande parte do sangue do corpo, porque a gravidade joga tudo para baixo, inclusive o sangue do nosso corpo, na maioria das vezes nós também não mexemos tanto assim as pernas, a não ser que você seja, por exemplo, trabalhador, um atleta, a não ser que vocês carreguem muito peso, mas depende muito do tipo de profissão. Na grande maioria das vezes, então, os trombos, as tromboses se desenvolvem nos membros inferiores. Não é só por causa dessa questão de movimentação, outras coisas também interferem. Hormônios, cigarro, na verdade, várias coisas podem interferir. A alimentação, ingerir várias toxinas na alimentação. Mas o que eu quero que você entenda? Que são três grandes coisas que causam a trombose. Quem desenvolveu essa teoria há mais de 100 anos foi um pesquisador alemão chamado Rudolf Virchow. Ele falou que três grandes grupos e tudo aquilo que está nesses grupos pode aumentar o risco de uma trombose. Calma que eu já vou te explicar, ó. Vem comigo. Tudo aquilo que causa o sangue parado por muito tempo, que a gente chama de estase sanguínea, é o nome técnico. Por exemplo, horas parado no trabalho, horas parado durante uma viagem, sedentários, pessoas que mesmo que possa fazer alguma atividade física, voluntariamente ela é sedentária, horas parado, por exemplo, depois de uma cirurgia para se recuperar, quando uma pessoa coloca gesso, enfim, tudo aquilo que faz o sangue ficar parado por muito tempo. Na verdade, leite parado forma nata, sangue parado forma trombos, coágulos. Outro grande grupo, hipercoagulabilidade. Caramba, Antônio, isso é um trava-língua? Não, não é. Hipercoagulabilidade em bom português, simples, prático, fácil para você entender. O sangue, entre aspas, grosso, sangue espesso. Mas tá, o que causa esse sangue ficar espesso? Por exemplo, aquela pessoa que usa hormônios, que fuma, alimenta com várias toxinas na dieta, aquela pessoa, por exemplo, que tem problemas no coração, como o coração grande, a bomba não está funcionando direito, o sangue tende a ter propriedade diferente porque ele não circula bem. Pessoas com problemas de fígado, como a cirrose, tem alteração na composição do sangue, ele fica mais grosso. Problema nos rins. Também, a pessoa perde muita proteína na urina, o sangue não tem como ficar como uma pessoa que não tem problema, que o rim funciona bem. Problemas autoimunes, infecções, por exemplo, infecções virais, bacterianas, altera a composição do sangue, porque é uma guerra entre o nosso corpo e os micro-organismos. Então tudo isso causa o quê? Entre aspas, o sangue mais grosso, mais espesso. E por fim, o terceiro grande grupo, né, das causas da trombose, a tríade de Virchow, que é aquele pesquisador que nos ensinou tudo aquilo que causa uma trombose, é os machucados nos vasos sanguíneos. Machucados, por exemplo, quando você vai pegar uma veia para fazer remédio, para fazer um exame, você vai furar a veia. Quando você, por exemplo, cai da própria altura, você bate a veia. Quando você, por exemplo, se acidenta, caiu da escada, caiu de moto, estava jogando bola, tomou um chute. Quando você, por exemplo, se acidentou por qualquer forma, são machucados nos vasos sanguíneos. Então, se você percebeu, na maioria das vezes, não é só uma coisa que causa a trombose. Na grande maioria das vezes, a trombose ela é multifatorial, multivários, fatorial fatores, ou seja, são várias coisas que vão se sobrepondo. Por exemplo, sedentarismo, horas parado no trabalho, alimentação, várias toxinas na sua alimentação, usar hormônios, o cigarro, várias coisas vão se sobrepondo e aproximando a pessoa de uma trombose. Então, quando a pessoa tem uma trombose nas pernas, na grande maioria das vezes é porque ela está exposta a vários fatores. Um trombo, um coágulo, ele não se forma à toa. Alguma coisa aconteceu. Na verdade, várias coisas se sobreporam até que a pessoa chegou no desfecho final, que era a formação de um trombo, de um coágulo. Se a pessoa não entendeu aquilo que está causando a trombose e não eliminou esses fatores de risco, provavelmente ela tem risco sim de desenvolver trombose nos braços, trombose no cérebro, no fígado, nos rins, em qualquer parte do corpo. Tá certo? Então existe sim, quem já teve trombose nas pernas, provavelmente não foi à toa. Então ela tem risco de ter trombose em outras partes do corpo. Então, para a gente poder responder a pergunta que a gente recebeu aqui, já tive trombose na perna e depois de um mês de começar a treinar braço na academia, apareceu um trombo na braquial. Então, primeira coisa, identificar tudo aquilo que você está exposta que pode aumentar o seu risco de ter uma trombose.
E a outra coisa que me chamou a atenção é que depois de treinar braço na academia apareceu um trombo na braquial. Provavelmente o treino pode ter sido muito intenso e foi o que? Mais um degrau. Lembra que a gente falou que a trombose ela é multifatorial? Provavelmente já haviam alguns fatores de risco e você colocou mais um e provavelmente chegou nesse desfecho que é a trombose. A atividade física extenuante, o excesso de atividade física, ele pode ser interpretado como um machucado nos vasos sanguíneos. Conseguiu entender? Não é que a atividade física cause trombose. A gente está falando aqui em pessoas que já têm alguns fatores de risco, o excesso de atividade física, principalmente se ela não for supervisionada por um profissional, ela pode ser o quê? Lesiva para os vasos sanguíneos e deflagrar uma trombose nos braços. Porque se a pessoa já teve uma trombose nas pernas, provavelmente ela já está exposta a alguns fatores. A trombose ela não acontece por acaso. Ela é um somatório de fatores de risco. Agora, o que realmente causa trombose nos braços? Quais são as principais causas? No dia a dia que eu vejo, a maioria das vezes, são causadas por problemas relacionados a catéteres e a punções venosas. Como assim? Espetar a veia para fazer remédio, punções, colocar agulhas nas veias, porque são literalmente machucados nos vasos sanguíneos. Claro, todo acesso venoso, seja para fazer remédio, seja para fazer exame, seja para catéter, por exemplo, de hemodiálise, na grande maioria das vezes é feito sempre com a técnica adequada para minimizar os riscos de formação de trombo. Só que existe a possibilidade que você está furando a veia. Então, existe a possibilidade de formar trombos ali. Na grande maioria das vezes são trombos pequenos, que a gente chama de flebites, ou tromboflebites. Esses trombos são autolimitados. Na grande maioria das vezes fica vermelho, quente, tudo bem, mas normalmente eles não estão relacionados com embolia e costumam se recuperar de forma natural, vamos dizer assim. O nosso próprio corpo organiza aquilo ali, recupera aquele problema sem maiores complicações. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquela curtida, clicar no gostei para a gente poder levar informação de qualidade para mais pessoas. Se inscreve também no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que acontece por aqui. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a nossa equipe vai selecionar as melhores dúvidas e a gente vai trazer a resposta aqui em vídeo para poder interagir um pouquinho com vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo!